Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, saiu aqui o último relatório do GGRC11 nessa última quinta-feira, referente aqui ao mês de outubro de 2024. Vem aqui com várias novidades, então vamos acompanhar junto esse último relatório gerencial e ver quais foram as movimentações que ocorreram durante esse último mês de outubro e também início desse mês de novembro de 2024. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Antes de lermos o relatório gerencial, vamos considerar aqui alguns pontos sobre o GGRC11. No momento, ele está sendo negociado a R$ 10,07. Esse foi seu preço de fechamento da última sexta-feira. Seu dividend yield está aqui próximo de 11%, o fundo tem pagado aí bons rendimentos. Seu VP atualmente está de 0,89, então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E o fundo ele tem uma boa liquidez média diária, então você não tem dificuldades aí na hora de comprar ou vender as suas cotas. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que atualmente o fundo ele conta com um pouco mais de 132 mil cotistas. O seu preço justo seria o valor aqui de R$ 11,29, então o desconto está bastante interessante. E seu patrimônio atual é de 1,19 bilhão de reais. Além disso, um ponto que já observamos aqui, que o fundo, por ser de tijolo, atualmente ele não apresenta nenhum tipo de vacância. Então, mostrando assim que o fundo tem conseguido extrair toda a receita proveniente dos seus imóveis. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que seu último pagamento de rendimentos foi no valor aí, de 10 centavos por cada cota. Porém, devemos lembrar também que ele está pagando aí um resultado não recorrente, que foi referente a uma venda que ele realizou. Então, desde o mês 10 até dezembro ou janeiro aproximadamente, o fundo ele vai pagar aí 10 centavos por cada cota. Então, no próximo ano é provável que seus rendimentos caiam um pouquinho devido a esse resultado não recorrente. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre o GGRC11 e vamos ver algumas movimentações. Então, primeiramente, podemos ver que o fundo atualmente conta aqui com 20 imóveis, totalizando uma área bruta alocável de 464 mil metros quadrados. Sua gestão é feita aqui pela Zacros Capital. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, ele fala sobre a 8ª emissão de cotas, que ocorreu algum tempo atrás, que ele conseguiu captar aqui o valor de 405 milhões de reais aproximadamente, então foi uma boa emissão que o fundo conseguiu realizar. E um pouquinho mais embaixo aqui, ele menciona sobre as aquisições que ele conseguiu fazer com essa 8ª emissão que ele realizou. Então ele menciona aqui o seguinte, que o fundo anunciou, através de 3 fatos relevantes, a aquisição de 9 ativos imobiliários avaliados em mais de 400 milhões de reais. O fundo ele finalizou negociações que estavam em andamento com os fundos imobiliários. BTLG11, que ele comprou 2 ativos, o SNLG11, que ele comprou, se eu não me engano, foi 6 ou 7 ativos, e também com o fundo ALZR11. Então, o dinheiro que o fundo ele conseguiu captar dessa 8ª emissão que ele realizou, ele já usou para poder comprar em 9 ativos. Então, diversificando ainda mais seu portfólio. Como ele tinha 20, agora com 9, ele passará a ter 29 imóveis. E aqui mais a gente pode ver os imóveis adquiridos por meio dessa 8ª emissão de cotas. Então, ele menciona aqui a região que foi adquirido e também quem é o inquilino sobre cada um deles. E podemos ver que tem aqui empresas realmente interessantes, como a Ambev, que ele já tem exposição, já aumentou a sua exposição, a Supermarket, a Volkswagen, a Cerati, a Magna, a empresa iLiquid, também a Milis. Então, são empresas interessantes que o fundo ele adquiriu. E a maioria dos ativos que ele adquiriu estão aqui na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Foram 4 ativos nesse estado. Se descermos mais um pouquinho aqui, a gente pode ver a imagem, de cada um dos ativos. Então, aqui ele menciona 3 ativos que foram comprados do fundo imobiliário SNLG11. Esse primeiro aí é um ativo industrial, o segundo um ativo híbrido e o outro um ativo logístico. Ele menciona também a ABL, no caso, a área bruta alocável de cada um desses imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona os outros 3 ativos que ele comprou do SNLG11 e esses últimos 3 são ativos logísticos. Ele menciona aí a localização, quem é o inquilino e também a área bruta alocável de cada um deles. Se descer mais um pouquinho aqui, ele menciona os 2 ativos que foram comprados do BT LG11, um deles híbrido e o outro logístico, e o ativo que foi comprado aqui do ALZR11, que é um ativo híbrido. Então aqui também menciona quem é o inquilino atual de cada um desses imóveis, a localização
e sua área bruta alocável. Então foram bons ativos aí que o fundo GGRC11 ele adquiriu por meio dessa 8ª emissão de cotas. E como é que o fundo ele ficou, pessoal, depois de realizar essa nova emissão de cotas? Então aqui podemos ver o antes da 8ª emissão de cotas e o depois de realizar essa 8ª emissão de cotas. Então o patrimônio líquido do fundo aumentou aqui para 1,38 bilhões de reais. Seus rendimentos vão ficar aqui na casa dos 9,5 centavos por cada cota. Lembrando, como eu mencionei, ele está distribuído 10 centavos, porém devido ao ganho de capital. Mas antes, os rendimentos que ele pagava eram ali na casa dos 9 centavos por cada cota. E devido a essa emissão, ele vai conseguir aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Sua alavancagem vai subir aqui para 13,72%, sendo que antes era de 7% aproximadamente. Sua área bruta alocável vai subir para 580 mil metros quadrados. A porcentagem do maior inquilino vai diminuir para 13,35%. Então isso é positivo, sendo que seu principal inquilino atualmente são as Americanas. Sua quantidade de inquilinos passará a ser de 27, sendo que antes era de 18. E a duração média dos seus contratos passará a ser aqui de 6,14 anos. Então é assim que o fundo ele vai ficar aí, agora que terminou essa nova emissão de cotas. Ele menciona aqui também, pessoal, sobre uma reforma que ele vai fazer nesse imóvel aqui do Mido. Então o fundo ele conseguiu aqui estabelecer a renovação da locação e também ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai aumentar e fazer algumas reformas no centro de distribuição logístico localizado lá em Cuiabá, no Mato Grosso. O fundo menciona aqui que se comprometeu a realizar o investimento total de aproximadamente 7,2 milhões de reais e ele menciona que o aluguel do centro de distribuição passará a ser de 429 mil reais. Com respeito aqui ao seu demonstrativo financeiro, pessoal, referente ao mês de outubro, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total de 11 milhões 162 mil reais. As despesas do fundo somaram o valor de 1 milhão 884 mil reais. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido de 9 milhões 318 mil reais. E ele distribuiu em rendimentos para os seus cotistas o valor aqui de 10 milhões 580 mil reais. Então ele gerou um resultado menor do que o valor que ele distribuiu. Porém, como ele tinha um resultado acumulado, né? Então ele usou aqui aproximadamente 1 milhão 261 mil reais para conseguir manter o seu patamar aqui de 10 centavos por cada cota de rendimentos para os seus cotistas. Aqui podemos notar todos os inquilinos atuais por nome, né, do GGRC11 e a porcentagem correspondente de receita de cada um deles. Então podemos ver que seus dois principais inquilinos atualmente responsáveis pelas maiores receitas do fundo são as Americanas e também a empresa Ambev. A Ambev ele vai aumentar sua exposição, né, já que ele comprou aí um ativo que tem a Ambev como inquilina. Então ele vai aumentar sua exposição nessa empresa. Aqui podemos notar o seu número de cotistas, então vem aumentando, né? Lá em maio de 2024 estava aí de 120 mil e agora no mês de outubro passou a ser de 138 mil cotistas. Estão mostrando assim que mais pessoas têm investido aí no GGRC11. A gente pode ver aqui os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então haverá reajuste agora no mês de dezembro em 15,84% dos seus contratos. Descendo mais um pouquinho aqui podemos ver com respeito à tipologia, né, de seus imóveis, são 3. Ele tem aqui ativos logísticos, industrial e híbrido. Aqui também podemos notar o ramo de atividade dos seus inquilinos atuais. Então ele é bastante diversificado e vai se diversificar ainda mais com esses novos inquilinos que estão chegando. A maioria dos reajustes dos seus contratos é feita aqui usando o índice IPCA, em 96% deles. Se descermos mais um pouquinho aqui, outro ponto positivo é que o fundo atualmente não apresenta vacância física. Então, 100% dos seus imóveis estão ocupados, mostrando assim que o fundo está conseguindo extrair o máximo de receita proveniente dos seus imóveis. E aqui por último, pessoal, a gente pode ver cada um dos imóveis que atualmente o fundo ele tem, sem contar os 9 novos imóveis que ele adquiriu, né, que eu já mostrei lá atrás. Então, os que ele já tem atualmente são aqui de galpões logísticos, são esses daqui que vocês podem notar na imagem. Ele tem aqui 3, locados para a empresa Ambev. Aqui vocês podem ver a localização, o vencimento do contrato, área bruta alocável e também o valor que é pago de aluguel mensal. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar outros 2 ativos que ele tem, que é o da Suzano e da Tomido, e tem esses outros 2 aqui embaixo, que ele tem participação nesse fundo. Então não são imóveis totalmente do fundo, ele tem participação nesses 2 últimos. Aqui podemos ver os ativos industriais que ele tem, que são 5. Também podemos ver aí a localização, entre outras informações relevantes. E temos aqui mais 5 ativos híbridos. E também podemos ver a localização, o tamanho, quem é o inquilino e também o valor pago de aluguel mensal.
Então esses são os 20 ativos que o GGRC11 ele já tem, e também mostrei os 9 ativos que ele comprou. E por último aqui podemos ter a lista, né, de todos os inquilinos atuais do GGRC11. Ele tem empresas realmente muito boas: a Ambev, a Santa Cruz, a Suzano, a Henick, a Tomido, o Moinho Iguaçu, a Copubras, o Açaí, a Dafit, as Casas Bahia, a Toyota, entre outras empresas. Então ele tem atualmente bons inquilinos. Então, pessoal, esse é o novo relatório gerencial aí do GGRC11, trazendo informações sobre como o fundo ele ficou depois dessa 8ª emissão de cotas e também mostrando os novos ativos que o fundo ele adquiriu. Então, ele passou a ter agora 29 ativos, ainda mais diversificado, mostrando assim que a gestão realmente tem feito um bom trabalho aí, um trabalho realmente bastante ativo e que vai entregar um bom rendimento, né? A expectativa é que o fundo pague aí 9,5 centavos, sendo que a cotação atual está aí na casa dos R$ 10 por cada cota. Então o fundo vai pagar muito próximo aí de 1% ao mês de rentabilidade, o que é um excelente rendimento. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você investe no GGRC11, quantas cotas que você tem atualmente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.